só começando, gente. Pré-carnaval aqui no centro de Fortaleza, na João dos Queijos ainda está só começando. Daqui a pouquinho tem muito mais música, muito mais eventos. E as coisas estão começando bom. Com um grupo que se você viu aí, tá bacana, né? Então, você, ó, começar já. Então, se você já está com a sua fantasia, você não pode perder tempo. Vem para o centro, por Raimundo dos Queijos, aonde tem muita folia, só começando. Qual é a sua fantasia pro carnaval hoje? Tô de boa, tô todo colorido, tá parecendo até um papagaio. Ou como digamos assim, Mas eu não consigo mostrar pra vocês, mas vou tentar. Carnaval começou, gente, quer dizer, o pré-carnaval, né? Na verdade já vai ter, vai estar bom por aqui.